E aí, pessoal? Nessa parte da aula, nós iremos apresentar para vocês a IDE, que iremos usar para programar o Atmega 328. O Atmega 328, como vocês já sabem, é um microcontrolador que é empregado no Arduino Uno, ok? E, em seguida, nós vamos usar também o simulador para simular os circuitos e os códigos que nós iremos desenvolver. Esse simulador ele é chamado de Tinkercad, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos ter acesso à IDE e ao simulador Tinkercad para desenvolvimento das nossas atividades. Bom, pessoal, então essa apresentação está estruturada da seguinte forma. Inicialmente, nós vamos ver qual IDE, ou seja, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, nós vamos usar para programar o Atmega 2560 ou o Atmega 328, que é um microcontrolador usado no Arduino Uno. Em seguida, nós vamos ver um exemplo de código que pode ser executado no ambiente de desenvolvimento, ou seja, na IDE. E vocês vão ter ali acesso a outras funcionalidades da IDE. Isso eu vou demonstrar rapidamente nessa apresentação, tá bom? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês, apresentar o simulador que nós vamos usar. O simulador é chamado Tinkercad. Tá? Esse simulador é gratuito e vocês terão acesso a ele de forma online, ok? Então, a partir desse simulador, vocês poderão montar os circuitos e testar os códigos. Então, pessoal, como vocês já sabem, nós vamos usar, né, o Arduino. O Arduino ele é um sistema embarcado, né, é um kit de desenvolvimento baseado no Atmega 328 ou no Atmega 2560 ou em um outro microcontrolador da família AVR. Tá, ok? Então, assim, como nós vamos usar o Arduino Uno no simulador, então o nosso foco é no Atmega 328. Tá bom? Então, para programar o Atmega 328, nós vamos fazer uso de uma IDE. O que é uma IDE? IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. É nesse ambiente que contém a janela de edição de programa, contém o compilador, o depurador e o software de gravação da memória flash. Então, nesse ambiente, você já tem todas essas ferramentas que são necessárias para, né, desenvolvimento do programa e gravação do programa na memória de programa do microcontrolador. Tá bom? A ideia que nós vamos usar para desenvolvimento dos códigos no Arduino é chamada de Arduino IDE. Tá? Vocês podem baixar essa ferramenta nesse link. Então vocês podem acessar esse link e fazer o download e instalar, né, o Arduino IDE na máquina de vocês. É um software gratuito, ok? E o tamanho dele não é grande, é em torno de uns 100 a 300 MB, nem sei se chega a tudo isso, tá? Mas é bem simples, vocês instalam e na sequência nós teremos acesso a várias ferramentas e códigos exemplos que já estão disponíveis na IDE, tá bom? Bom, pessoal, depois da instalação do programa, ou seja, do Arduino IDE na máquina de vocês, quando vocês clicarem no ícone, vai abrir essa janela. Essa janela é a janela que é a interface gráfica com o usuário. Então é a partir dessa janela que vocês vão editar o programa, vocês vão depurar o programa de vocês para verificarem se não existe nenhum erro no código, né? Vocês vão compilar o programa de vocês e vocês vão transferir, né, o código de máquina gerado pela compilação para a memória de programa ou a memória flash do microcontrolador. Então, tudo vocês vão fazer usando, né, esse software, que é a IDE Arduino, que vocês podem ver nessa janela. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a IDE que nós vamos usar para programar o Atmega 328 no Arduino Uno. Tá? Então, nós temos aqui vários ícones, ok? Então, eu vou dizer o que significa cada um desses ícones. Então, aqui, o primeiro ícone é verificar, esse V aqui, Vzinho. Esse verificar significa que quando vocês clicarem aqui, o que vai acontecer? O
vocês vão executar o depurador da IDE. O que o depurador vai fazer? Ele vai verificar se existe algum erro de sintaxe, ou seja, erro de escrita de alguma função ou de algum comando. Tá? Vai verificar se tem erro de estruturação de código, vai verificar se tem erro, por exemplo, em alguma parte do código, faltando um ponto e vírgula, faltando uma vírgula, faltando fechar um colchetes, faltando fechar um parênteses. Então tudo isso vai ser verificado a partir do depurador. Tá bom? Depois nós temos um outro ícone, que é o ícone para carregar. Esse ícone para carregar, ele vai fazer, né, basicamente o que ele vai fazer aqui é pegar o código de máquina gerado, né, pela compilação e vai carregar esse código de máquina no microcontrolador, ou seja, vai transferir esse código de máquina, que são uma sequência de zeros e uns, né, para o microcontrolador, de forma que esse código seja gravado na memória flash do microcontrolador. Tá? Então, quando vocês clicarem aqui, automaticamente a IDE vai fazer a compilação do código e vai fazer o carregamento na memória flash. Depois nós temos aqui um outro ícone, que é essa página, que é para gerar um novo arquivo. Depois nós temos outro ícone, que é a seta para cima, que é para abrir um arquivo, né? E depois nós temos uma seta para baixo, que é o outro ícone, que é para salvar o arquivo. Aqui, nesse ícone, nós vamos ter acesso ao monitor serial. O monitor serial é uma janela no qual nós vamos plotar os dados que serão recebidos via comunicação serial. Ou seja, o microcontrolador, o Atmega 328, irá enviar dados através de uma comunicação serial usando o cabo USB. O PC vai receber isso numa porta serial, que é uma porta criada pela entrada USB, e esses dados recebidos nessa porta serial criada vai ser direcionado, né, para essa janela, e toda a sequência de bytes vai ser convertido para caracteres, de forma que você consiga mostrar a mensagem transmitida. Então, quando vocês clicarem aqui, vai abrir uma janelinha, né, que é a janela do monitor serial. Nós vamos usar bastante o monitor serial, principalmente para testar os códigos. Tá? Aqui tem um ambiente que é um ambiente de edição de texto, ou seja, é nessa janela que vocês vão editar o código de vocês. Aqui tem uma região de mensagem, onde nessa região será dado um feedback para vocês do que está ocorrendo. Por exemplo, se o programa estiver sendo processado, ou seja, sendo compilado, vai aparecer aqui. Se o programa estiver sendo gravado na memória flash, vai aparecer aqui também, tudo na forma de mensagem. Né? E nessa região preta, que é a região de console, é a região na qual, né, será mostrado alguma informação. Por exemplo, se ocorrer algum erro de sintaxe, então aqui será plotado uma mensagem dizendo que tem um erro e provavelmente a IDE vai tentar apontar a linha ou indicar mais ou menos aonde que está esse erro e o que pode ser. Tá bom? Então é isso. Essa é a interface que vocês vão usar para programar o microcontrolador Atmega 2560 ou Atmega 328. Tá. Mais para frente eu vou explicar como que é a estruturação do código. Ok? Então, pessoal, continuando ainda na IDE, nós temos aqui esses outros itens na barra de tarefas. Então, um item importante que vocês precisam saber é o item Tools. O que tem de importante aqui no Tools? Tem duas configurações que nós precisamos fazer. A primeira é o seguinte, vocês precisam acessar a placa Board, Arduino, né? Então vocês cliquem aqui em Board, aí vai abrir uma janela lateral, na qual nessa janela irá ser mostrada todos os Arduinos existentes no mercado. Então o que vocês precisam fazer é configurar o seu ambiente para o Arduino que você vai usar. Então nós vamos usar o Arduino Uno. Então vocês têm que vir aqui e selecionar o Arduino /Genuino Uno. Ok? Por quê? Porque aí todo o ambiente vai ficar configurado em função do microcontrolador
que é utilizado no Arduino Uno, que é o 328, tá bom? Então isso é importante fazer. Uma outra coisa que é importante fazer, porém nós não vamos utilizar pelo fato de a gente não estar usando a placa real, é configurar o port. O que esse port define? Ele define a porta serial que o Arduino estará conectada. Ou seja, define qual porta do PC o Arduino estará conectado via o cabo USB. Tá bom? Então essas duas informações é importante. Caso vocês forem utilizar o Arduino aí na casa de vocês, o Arduino físico, né, o kit, vocês adquirirem e forem usar, vocês precisam configurar essas duas informações, tá certo? Então é isso. Um aspecto bastante interessante da IDE Arduino é que essa IDE já vem incorporada nela própria vários exemplos de código para utilizar nos componentes ou nos microcontroladores da família AVR. Então, se vocês forem em File, Examples, clicar em Examples, o que vai acontecer? Lateralmente vai abrir uma janela e nessa janela será mostrado vários exemplos de diferentes códigos que podem ser carregados e utilizados, né, nas atividades, tá, de vocês e que vocês poderão usufruir para ajudar, né, no desenvolvimento das atividades. Tá bom? Então aqui vai ter N códigos, N programas para diferentes coisas, utilizando diferentes atuadores, utilizando diferentes sensores. Alguns são específicos para comunicação. Então tem códigos para todos ou para várias aplicações. Tá bom? Então o que eu recomendo é que vocês deem uma olhada nesses códigos exemplos, estude esses códigos exemplos, tá? E sempre que possível vocês podem utilizar, né, alguma ideia, ou seja, retirar alguma ideia desses códigos exemplos para facilitar o desenvolvimento das atividades. Ok? Então é isso. Então, pessoal, é o seguinte, quando vocês clicam em button em exemplos, o que vai acontecer é que esse código exemplo vai ser aberto na janela de edição. Então vamos dar uma rápida olhada nesse código. Inicialmente nós temos aqui as constantes. Essas constantes elas definem labels que estão associados a um valor numérico. E esse valor numérico ele define o pino do Arduino que será utilizado. Então o pino 2 vai ser igual ao label button pin e o pino 13 vai ser igual ao label LED pin. Na sequência, nós temos aqui a variável, a primeira variável declarada, que é uma variável inteira, sinalizada, e o nome dessa variável é button state. E inicialmente nós estamos atribuindo o valor 0 a ela. Tá bom? Na sequência nós temos, né, a estruturação do código na IDE Arduino. Então essa estruturação do código é feita em duas partes. Nós temos aqui o void setup e o void loop. No void setup são definidas todas as configurações para a correta operação do microcontrolador. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir, ou melhor, configurar o microcontrolador para que ele opere de acordo com o código colocado no void loop e de acordo com o projeto que nós definimos. Tá? Então, para esse caso, nós vamos ter, né, o seguinte problema. O que a gente quer fazer? A gente quer utilizar um botão e através desse botão, sempre que esse botão for pressionado, nós queremos ligar um LED. Então é isso que a gente quer fazer. Esse botão ele vai ficar conectado em um pino do microcontrolador. E o LED também vai estar conectado em um pino do microcontrolador. Tá? Então a gente tem que definir um pino para o botão e um pino para o LED. O pino para o botão vai ser entrada e o pino para o LED vai ser saída. Para a gente fazer isso, a gente vai usar uma função nativa da IDE Arduino. Essa função nativa se chama pinMode. Então, através do pinMode, a gente vai ter aqui o label e um argumento e nós vamos, né, configurar esses pinos. Então, vamos usar aqui pinMode, LED pin, ou seja, nós estamos definindo aqui o label do pino 13
E estamos definindo o pino 13 como saída. Tá? E depois nós temos aqui em Pin Mode o label do button pin, que refere-se ao pino 2. E estamos definindo o pino 2 como entrada. Quando a gente escreve esses dois argumentos aqui na função pinMode, o que está acontecendo por trás da IDE? Por trás da IDE, o microcontrolador ele vai ser configurado para que aquele pino específico seja a saída ou a entrada. Aí depois nós temos aqui o void loop. No void loop nós temos a variável que nós definimos aqui em cima, que é a variável inteira, e essa variável vai receber o estado do botão. Para a gente ler o estado do botão, nós vamos usar uma outra função específica, que é o digitalRead, né? E a partir dessa função nós vamos verificar se o botão, ou melhor, se o pin button, que é o pino de entrada, recebeu um estado alto ou um estado baixo, ou seja, ele recebeu 5 volts ou 0 volts. E a partir dessa leitura nós vamos atribuir o estado nessa variável, que é uma variável button state. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai usar, né, a função if para verificar qual que é o estado do botão. Se o botão, o button state, for high, ou seja, se ele tiver recebido o nível alto, nós vamos ligar o LED. Para ligar o LED, a gente precisa ativar ou mandar um nível lógico para o pino de saída. Como que a gente manda um nível lógico para o pino de saída? Usando a função nativa digitalWrite. Então, a partir do digitalWrite, a gente escreve ou altera o estado do pino, né, de saída, que é o pino 13. Tá? Então, a gente vai estar alterando o estado do pino 13, que é o que é mencionado através do label LED pin. E para qual estado a gente estará alterando? Vamos estar alterando para um estado de alto, ou seja, para um nível lógico 1, ou 5 volts. Tá? Então, quando a gente escreve ou executa digitalWrite, né, dessa forma, a gente vai estar, né, alterando o estado do pino para nível alto. Aí, depois, continuando, nós vamos ter aqui a função if, a função else, e através da função else nós vamos ter a outra condição. Se o botão não recebeu um estado alto, então ele continua baixo. Se continua baixo, o LED precisa estar desligado. Então a gente precisa usar a função digitalWrite, né, e escrever no pino 13 o estado baixo, ou seja, nível baixo 0 volts, o nível lógico 0. É isso que a gente vai fazer. Então é assim que está estruturado esse programa. Então aqui basicamente ele verifica se o botão foi pressionado, liga o LED, se o botão não foi pressionado, mantém o LED desligado. Bom, uma vez apresentado a IDE, ou seja, o ambiente de desenvolvimento que nós vamos usar para desenvolver os códigos, agora eu vou falar um pouquinho sobre o simulador que nós vamos usar para testar os códigos e montar os circuitos eletrônicos. Então, o simulador que nós vamos usar é o Tinkercad. O Tinkercad é um simulador online gratuito, né, que pode ser acessado a partir desse link. Tá? E nesse link vocês vão conseguir, né, ter contato com essa ferramenta. Então o Tinkercad permite vocês codificar, né, realizar montagem de circuitos eletrônicos e também realizar outras coisas que estão incorporadas nessa ferramenta, como por exemplo modelagem de sistemas mecânicos, né, teste de circuitos elétricos e uma infinidade de coisas. Tá? O Tinkercad ele é desenvolvido pela Autodesk, que é uma empresa de desenvolvimento de software. Então, para vocês conseguirem utilizar o Tinkercad, vocês precisam criar uma conta. Então, acessem esse link. Vocês podem criar uma conta usando o Facebook, usando a conta no Google ou criando uma conta nova. Tá? Então, pessoal, uma vez acessado o Tinkercad, né, ou seja, uma vez que a conta é criada e vocês conseguem acessar o Tinkercad, vocês vão ter acesso a uma janela de edição. Nessa janela de edição,
vocês podem colocar todos os componentes ou recursos disponíveis para utilização. Então aqui vocês podem ver o seguinte, nós temos aqui o Arduino Uno, nós temos um protoboard e nós temos os componentes que nós vamos montar no protoboard, que são os resistores, limitadores de corrente, LED e botão. Esses componentes vão estar disponíveis nessa janela lateral. Nessa janela lateral tem todos os componentes, né, que estão disponíveis para utilização no Tinkercad. Então o que vocês podem fazer é buscar a partir, né, dessa janela de busca, de search. Vocês podem digitar o nome do componente, por exemplo, resistor, ou LED, ou button, né, em inglês, e o componente específico vai surgir nessa janela abaixo. Tá? Eu vou fazer um vídeo demonstrativo logo na sequência, para mostrar para vocês como vocês podem usar. Então basicamente é isso. E no vídeo demonstrativo eu vou falar alguns outros detalhes da utilização do simulador. Tá?